Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Caos Operária TV. Sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, encerrando a semana, uma semana de enorme agitação, de efervescência política, de crise, de agravamento, de verdadeira explosão dos casos de Covid, com recordes em vários países do mundo, com o Brasil ultrapassando hoje a marca de 8 milhões de pessoas infectadas, né, tendo superado ontem a marca oficial de mais de 200 mil mortos, né, que, como nós já explicamos aqui, na realidade, são pelo menos 300 mil mortos, né, acrescentando-se aí aquelas pessoas que morreram com doenças respiratórias graves, agudas, e que não tiveram no seu óbito atestado aí a Covid, mas que apresentavam, né, 3 causas da doença e que, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, deveriam constar, né, como mortos pela Covid. Então, o Brasil tem, de fato, pelo menos, fora a fraude, né, fora toda a operação de encobrimento de mortes, entre os que foram registrados como mortos pela Covid e os que não foram, mas que morreram por doenças respiratórias que, segundo a Organização Mundial de Saúde, deveriam ser registrados, pelo menos mais 50%. Então, toda vez que nós fizemos essa conta, infelizmente, nós temos que acrescentar mais 50%. Então, nesse momento, mais de 100 mil pessoas, além daquilo que os governos e a imprensa golpista estão divulgando. Mais de 300 mil mortos. Bom, e nessa situação aí que a gente começa o programa de hoje, né? Uma semana com muita crise, muita dificuldade, e que também o dia de hoje, como nós vamos destacar aqui, foi marcado aí mais uma vez, pela toda a operação de encobrimento, né, de tentativa de mascarar essa realidade, né, de, digamos assim, rebaixar a importância, a gravidade, né, da situação dos mais de 200 mil mortos reconhecidos oficialmente, com uma divulgação aí de que foi feito aí o registro de 2 vacinas, né, da Coronavac e também da Fiocruz, da AstraZeneca, para tentar criar um falso clima de otimismo, de expectativa, né, quando a realidade é para lá de fora de controle, né, e a situação da maior gravidade, como nós provavelmente nunca tivemos, né, inclusive desde o início da pandemia. Bom, mas esses assuntos nós vamos tratar aqui. Nosso programa tem como título aí justamente esse tema de que a responsabilidade não é só do Bolsonaro. Nós vamos tratar desse tema porque é um esforço como parte da frente política feita no país, entre setores da direita golpista, criminosa, genocida, e a esquerda, há um esforço para mostrar que a responsabilidade seria apenas e tão somente do Bolsonaro, né? Então, nós demos destaque a esse tema, vamos analisar aqui, e vamos tratar também, dentre muitos outros assuntos importantes, o problema do cancelamento do Enem, né? Tem aí um pedido feito pelo Ministério, pela Defensoria da União, né, junto à Justiça Federal de São Paulo, e nós vamos tratar esse problema. Será que deveria ser mesmo adiante? Não, né? Vamos tratar também do problema da volta da proposta, né, de governos genocidas, como o do Dória de São Paulo, de retornar às aulas presenciais no dia 1º de fevereiro. Bom, tem muito mais assunto, tem recorde, infelizmente, novos recordes de casos nos Estados Unidos, a situação em todo o mundo totalmente fora de controle, né? Recorde de casos novamente nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, né, entre outros países, para justamente explicitar que a situação ela está totalmente fora de controle, né, bem ao contrário da campanha publicitária em torno da vacina procuram demonstrar. Bom, já nós vamos para a nossa pauta. Só antes da gente, então, entrar já diretamente nos nossos temas, queria aqui destacar com vocês, agradecer, né, saudar a presença
dos nossos amigos internautas que estão participando aí conosco da transmissão nessa sexta-feira, uma semana também que foi marcada pelo início aqui, né, do maior curso de formação marxista do mundo, né, o curso, o que foi o stalinismo, uma análise marxista, que tem mais de 1.000 pessoas inscritas, né, já está ultrapassando aí a marca de 1.100 inscritos, e que teve aulas, a primeira e a segunda aulas nessa semana, na terça e na quinta-feira, e continua na semana que vem. Bom, então agradecer aqui a presença do Desta Vez Eu Consigo, do nosso companheiro lá da Europa, diretamente da Espanha, o Ernesto Abdala Filho, Sou eu, né, nosso camarada, Desta Vez Eu Consigo, Tovariche Carneiro, salve aí, muito boa noite, a Cecília Maria, né, nossa amiga lá do Distrito Federal, o Para Que Postar, só tendo Face, né, um forte abraço, já mandando aqui a sua figurinha, a sua contribuição, também o nosso companheiro Ernesto Abdala Filho mandou aí o seu superchat, agradecer e saudar aí também a presença da Ana Matos, né, da Carla, e, bom, de todos os nossos companheiros, a rapaziada, né, o pessoal mais maduro como eu, que também está aí conosco, o pessoal do Brasil e do exterior, né, e pedindo a vocês, como de costume, como vocês fazem aí, compartilhem o link, né, espalhem por aí nas redes sociais, chama o pessoal para assistir, né, o Jornal da Noite aqui do seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Bom, nós vamos começar a nossa pauta destacando justamente a questão da Covid, né? Vamos entrar diretamente nesse tema, né? Amanhã, no próximo programa, hoje também está reunida a direção nacional do Partido da Causa Operária. Hoje e amanhã nós vamos terminar essa reunião e com certeza nós vamos apresentar aí na reunião de domingo, né? Nós estamos fazendo um balanço da situação política, né? Amanhã o companheiro Rui Costa Pimenta vai apresentar na análise política da semana um informe político da situação política, expressando a posição política da direção. Então convido já nesse começo de programa todo mundo a assistir, né, justamente nessa primeira semana do ano, com acontecimentos da maior importância, como o que a gente viu lá na invasão, do caso da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, né, a situação de crise, de aprofundamento da crise no Brasil, né, na semana em que o Bolsonaro declarou que o país estava quebrado. Então amanhã você tem uma análise completa, já com algumas das importantes discussões que estarão sendo feitas na reunião do Comitê Central do Partido da Causa Operária, e importantes resoluções que vão sair para organizar aí a etapa de lutas no próximo período. Mas eu, começaria destacando hoje justamente as informações que dão contas, né, de que o país, infelizmente, não é o governo que chega no meu Deus. O Brasil teve hoje, né, o maior número de mortes desde agosto, né, 1.379 mortes, né, são os dados divulgados agora à noite, né, pelo consórcio das emissoras, dos monopólios de televisão com as secretarias estaduais de educação, né? Bom, e o país repete uma sequência que não via acontecer desde agosto, 18, 19, 20 e 21 de agosto, né, quando houve uma sequência com mais de 1.000 mortos em 4 dias seguidos. Bom, desta feita, então, nós estamos tendo agora, né, nesse momento, né, uma situação semelhante. Então nós tivemos 5, 6 e 7 de janeiro, 1.186 mortes, 1.266, 1.120 e hoje 1.300, mais 1.370 mortes, né? 1.379. É um número gigantesco, né? Ainda mais que a gente sabe que esses números não refletem a totalidade da realidade, né? A falsificação, ela acontece todo dia, tem no atacado, né? Mas é uma falsificação
grosseira feita todos os dias, onde os mortos com os sintomas da Covid não são registrados como tais. Né? Aqui não se cumpre nem mesmo a orientação do órgão do imperialismo internacional, ligado à ONU, da Organização Mundial de Saúde. Né? É uma maneira peculiar, é uma maneira nojenta, é uma maneira canalha, né? Uma maneira genocida de encobrir os fatos, né? Que acontece todo dia, mas mesmo com os dados oficiais divulgados, 1.379 mortes nas últimas 24 horas, é um número gigantesco, né? E nesse dia também que o Brasil passou aí 8 milhões de pessoas infectadas. Né? Bom, o país atingiu essa marca, só para a gente ter uma ideia, só foi superada, né, até agora pelos Estados Unidos, que tem mais de 21 milhões, quase já 22 milhões, 21 milhões e 808 mil casos detectados, e a Índia, né, que no caso é bom lembrar, a Índia tem quase 7 vezes, pelo menos 6 vezes a população do Brasil. Né, e a Índia teve 10 milhões até o momento, um pouco mais de 10 milhões de infectados. Né? Quer dizer, obviamente isso está... Bom, também os Estados Unidos aí, o número é alto, mas também porque lá é um dos países que tem um número de testes muito maior. Né? Não dá nem para a gente saber exatamente no caso dos infectados, provavelmente nunca saberemos da quantidade de pessoas que foi aí acometida pela doença, que foi infectado pelo coronavírus, uma vez que o número de testes no Brasil é irrisório. Né? No melhor, chega-se a falar de 50 milhões de pessoas testadas, mas isso aí nem de longe corresponde à realidade, é tudo falso. Né? Tem teste estragando, né? Como aquele caso, mais de 5 milhões de testes, que inclusive o Ministério da Saúde prorrogou a data de vencimento, mas nem assim os testes são utilizados, justamente, né, e um dos motivos é para evitar, né, que essa contabilidade fraudulenta aí de 8 milhões, né, ultrapasse a casa de 10, 15 milhões, sabe-se lá qual é o número real de pessoas infectadas no país, né, uma profunda, uma tremenda falsificação. Bom, aí nós temos uma imagem de um protesto realizado hoje, logo pela manhã, em Brasília, uma faixa, né, justamente no dia em que os governos, né, a imprensa procuraram dar destaque. Olha que nada acontece por casualidade. Ontem, quando o Brasil superava a marca de 200 mil mortos, né, houve toda uma armação, né, com os governos procurando anunciar que estavam se preparando aí as tratativas para a liberação das vacinas, inclusive dessas que têm produção aqui em território nacional. Né? A da AstraZeneca, da Oxford com a Fiocruz, e a Coronavac, que vai ser produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Bom, aí toda uma encenação que era para tentar atenuar, né, o fato de que o país... Bom, hoje, quando o país tem o maior número de mortos, né, de novo, o centro na imprensa golpista foi aí a divulgação de que tanto a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, como o Instituto Butantan pediram o registro emergencial das suas vacinas. Bom, mas aí logo pela manhã cedo, né, setores aí da esquerda ergueram essa faixa enorme aí em frente ao Palácio do Planalto. 200 mil mortos, a culpa é sua, Bolsonaro. Bom, queremos dizer que nós assinamos embaixo da faixa pela denúncia, mas que ela reflete também tem um lado limitado da denúncia, né? Que tem a ver muito com a política que a gente tem visto aí nos últimos dias, que é buscar um único responsável para toda essa situação, para justificar a política, inclusive de capitulação da esquerda, né, diante daquilo que é a realidade no país. Infelizmente, nós somos obrigados a dizer aqui que o único responsável por essa situação não é o governo Bolsonaro. Né? Que se o governo genocida do Bolsonaro
não adotou nenhuma medida, fez campanha dizendo que era uma gripezinha, né, de que era propaganda da esquerda e tantas outras, zombou, fez ironia com o sofrimento do povo, não adotou nenhuma medida a partir do Ministério da Saúde, de nenhum ministério para combater efetivamente a pandemia, não entregou as UTIs, né, não disponibilizou os testes. Nós, por outro lado, nós temos uma situação de total cumplicidade, né, por parte daqueles que fingem, que encenam a política de oposição ao Bolsonaro, que são os pais do Bolsonaro, né? Então, a política adotada do Bolsonaro ela é complementada, inclusive a gente vê nesse momento que é uma perfeita sintonia. Está todo mundo fingindo que está preocupado com a vacina, né, de que vai haver uma vacinação. Eu escutei ontem uma jornalista da Globo, eu não sei se é uma jornalista, uma apresentadora de um dos programas da tarde da Rede Globo, dizendo a vacina está ali na esquina. Não, a vacina não está ali na esquina. A vacina é uma fraude. A propaganda da vacina, o pedido emergencial, toda a encenação, todo o protocolo é para a população, é para jogar areia nos olhos da população, né, no momento que deveria estar havendo uma revolta nacional sob a liderança da esquerda contra todos os governos genocidas responsáveis por esse massacre, né? Então, logicamente, em primeiro lugar o governo federal, mas é bom lembrar que esse governo ele não surgiu do nada, né? Esse governo Bolsonaro ele é o produto de uma enorme articulação política. Tem pai, tem mãe, o governo Bolsonaro. Os pais desse governo, Bolsonaro, ele não foi parido sozinho. Ele é o resultado do golpe de Estado. E quem deu o golpe, né? Não foi o Bolsonaro sozinho. Bolsonaro nem tinha força para tanto. Quem articulou o golpe foram o PSDB do seu João Dória, do seu Fernando Henrique Cardoso, do seu Bruno Covas, o DEM do seu Rodrigo Maia, né? Do seu Antônio Carlos Magalhães Neto, né? Do seu Ronaldo Caiado, o MDB do seu Temer, do seu Baleia Rossi, o candidato agora apoiado pela esquerda no Congresso Nacional para presidente da Câmara. Quer dizer, o Bolsonaro nessa empreitada, ele tem pais, tem mães, né? Tem sócios, né? Não por acaso o estado de São Paulo, o estado mais rico do país, maior orçamento per capita, maior PIB per capita, vai completar aqui nessa semana, está completando nas próximas horas, em números oficiais, tão falsificados como os números nacionais, 50 mil mortos, né? 1 em cada 4 brasileiros mortos pela Covid são do estado de São Paulo. Quer dizer, que se a gente, inclusive, fizer as contas, vamos ver, quer dizer, que São Paulo já teria, nesse momento, mais de 75 mil mortos, né, se registrando aí aquelas mortes por doenças, síndromes, deficiência respiratória aguda, né, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. São Paulo já teria, de fato, mais de 75 mil mortos. Aqui os hospitais estão lotados, né? Aqui não tem teste, aqui não tem trabalho de desinfecção em lugar nenhum, né? Aqui não tem nenhuma medida efetiva de proteção à população. Enquanto países inteiros que têm um número menor de mortos do que o estado de São Paulo estão em lockdown, estão em medidas de contenção da situação. O governador científico de São Paulo colocou São Paulo na chamada fase amarela, na quase totalidade no estado, né? E está fazendo, junto com o Bolsonaro, junto com o Pazuello, a encenação, o teatro da vacina, porque é disso que se trata, né? É a política de fingir que tem uma solução ali na frente para tapear a população e defender que tudo continue como se a situação estivesse normal, como se nós estivéssemos caminhando para a normalidade. E só sendo muito otário, né, ou tendo um interesse muito agudo nessa situação, quer dizer, sendo um participante da fraude, para não entender que essa situação está acontecendo, né? Eu, inclusive, queria destacar aqui um debate que eu ouvi aí na discussão. Nós lançamos essa semana, a Corrente Educadores em Luta, um chamado à necessidade de mobilizar pela greve
da educação, pela greve geral da educação, no dia 1º de fevereiro, quando Dória, Bolsonaro e outros criminosos, genocidas, estão chamando aí a volta às aulas presenciais. Né? E aí, infelizmente, a gente ouviu até de uma minoria, mas de gente dos professores, dizendo, mas não temos que se preparar para conviver com essa situação. Coisíssima nenhuma. É isso que eles querem. Né? Porque essa situação não é normal, essa situação não está sendo enfrentada de uma maneira normal nos países que têm alguma seriedade, essa situação está sendo combatida e está sendo enfrentada em países com menos recursos do que São Paulo. Né? Eu vou falar aqui de novo de Cuba, menos de 200 mortos, Venezuela, menos de 1.500 mortos, Eslovênia, para não dizer, não estou falando só de países de orientação de esquerda, não, né? Onde no final de semana testaram mais de 3 milhões de pessoas, na própria China, né, onde tudo se iniciou, né, que tem 10 vezes menos do que o total de mortos do que o de São Paulo. Pode dividir São Paulo por 10, mesmo com a falsificação, né, e não chega ao número da China. Né, porque houve testes, houve iniciativas, é uma situação de sofrimento, ter um país como a China cerca de 5 mil mortos, mas está longe do que está acontecendo aqui. Isso aqui não tem nada de normal. E encarar assim ou ignorância completa, né, desconhecimento, né, ou a estupidez política. O cara é bolsonarista e quer repetir essas besteiras bolsonaristas, a coisa obtusa, né, de gente que não leva a sério a ciência, a educação, ou o cara é um otário, está levando vantagem aí, alguma vantagem, ou está sendo feito de trouxa por inimigos da população, como Bolsonaro, como Dória, Maia e tantos outros. Né? Então é preciso deixar claro que, obviamente, que essa situação não tem a ver, não é responsabilidade exclusiva do Bolsonaro, né? É resultado de uma política de conjunto do golpe. Bom, e aí uma questão interessante tem a ver justamente com essa situação, porque mesmo numa situação, veja só, houve maior campanha, hoje inclusive eu estava vendo agora há pouco no site do UOL, dizendo que, porque é a maneira inclusive que a imprensa capitalista está apresentando nesse momento, de que as mortes nesse momento é culpa da população que teria se aglomerado no final do ano. Né? Se aglomerado, e eles culpam exclusivamente as pessoas que teriam se aglomerado nos momentos de festas. Porque para a burguesia é o seguinte, se for para se aglomerar para trabalhar, pode. Se for para se aglomerar para fazer compras, ninguém, por exemplo, fechou a 25 de março. Não houve nenhuma campanha, nem da esquerda, nem da direita, de que tinha que fechar o Saara no Rio de Janeiro, a 25 de março em São Paulo. Não, porque finalmente se tratava do interesse dos lucros, dos capitalistas, dos bancos, né, que estão aí tentando receber o dinheiro do endividamento. Ontem nós falamos aqui, 2/3 das famílias brasileiras estão endividadas, e a política que tem que abrir tudo para o pessoal poder pagar os bancos. Senão os bancos, coitados dos bancos, eles precisam ser socorridos. Né? Agora, um dado chama a atenção, que é o seguinte, está marcado aí para as próximas semanas o Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, que por si só é uma aberração. Né? Porque significa que no Brasil, né, nós temos uma política que é a manutenção da política do vestibular, né, das vagas na universidade para uma minoria dos estudantes, e principalmente nas universidades públicas, que são as melhores. Então o Enem está marcado para os próximos dias 17 e 24. Tem coisa aí de mais de 6, quase 7 milhões de alunos inscritos. Obviamente que qualquer pessoa com o mínimo de seriedade fala, vamos evitar isso aí. Isso vai significar, né, uma enorme aglomeração, né, nas cidades, nas escolas, na movimentação dessas pessoas, de milhares, né, milhões de jovens, centenas de milhares de pessoas que vão trabalhar, não. Nesse caso aí, não há uma resolução pública, não tem campanha da imprensa dizendo que tem que evitar a aglomeração. Porque tem que evitar a aglomeração, né, para a imprensa somente quando o pessoal vai para a praia, somente quando é baile funk, somente quando são coisas que dizem respeito àquilo que eles não querem que a população faça. Né?
Quando se trata de coisa que eles querem que a população faça, né, porque a população, para eles, tem que trabalhar que nem escravo, mesmo trabalhando quase de graça, tem que andar em ônibus lotado, em trem lotado, aí não tem problema a aglomeração. O Enem, que eles querem que milhões de estudantes façam, para dar um clima de naturalidade, para que as aulas recomecem, para que as faculdades privadas recebam o seu din-din, porque eles estão indo à falência, né, para que os bancos recebam o seu dinheiro, aí não se fala em evitar a aglomeração. Bom, mas a Defensoria Pública da União, né, pediu no dia de hoje à Justiça Federal de São Paulo o adiamento do Enem. Né? A medida feita em tutela de urgência, obviamente, é motivada pelo avanço da pandemia, com mais de 200 mil mortos oficiais. Segundo o defensor público João Paulo Dorini, não há maneira segura para a realização de um exame com quase 6 milhões de estudantes nesse momento, durante o novo pico dos casos de Covid. A situação é nova, segundo ele, notadamente em razão de tratar-se de uma segunda onda de infecções. Então, é evidente que o Enem precisaria ser cancelado, né? A posição nossa e da Aliança da Juventude Revolucionária, nós de educadores em luta, é que não só o Enem teria que ser cancelado, como tem que ser decretado imediatamente uma situação especial no país. Tem que garantir a matrícula de todo mundo nas universidades, é isso mesmo. Tem que pegar o dinheiro que está sendo dado para os bancos e quebrar com essa máquina de seleção. Tem que deixar de dar dinheiro para as universidades privadas e abrir vagas nas universidades públicas para todos os alunos que queiram se matricular. Fala, vocês são malucos, isso é impossível. Não, não é impossível. A Universidade Nacional de Buenos Aires, né, num país mais pobre que o Brasil, né, que é a Argentina, recebe todos os anos mais de 300 mil estudantes. Basta levar lá o diploma do ensino médio, né, e a pessoa se matricula na universidade. Na Venezuela, né, aí já nem se fala, um país embargado pelo imperialismo, super pobre. A Universidade Nacional Bolivariana tem mais de 1.800.000 alunos. O Brasil, só São Paulo, tem condições aí para bancar mais de 1 milhão de alunos na universidade. Né? É o maior PIB da América Latina, é PIB de primeiro mundo, né? Se a gente tomar só aí o estado de São Paulo. Né? A União tem dinheiro, é só deixar retirar aí 47% do orçamento público que está sendo destinado para os banqueiros, né? E destinar para a educação, né? No momento essencial, no momento emergencial, né? Para atender os interesses da população. Quer dizer, é a política, isso não é o socialismo, é a política de interesse da população, de interesse do país. Né? Quer dizer, tem que acabar com essa política. É a mesma coisa na questão do combate diretamente à Covid. Né? Inclusive, nesse momento, teria que se colocar, né, de abrir aí as universidades, porque o Brasil está precisando de médicos. Né? Médicos, inclusive, que sirvam ao interesse do povo. Está precisando de enfermeiros, que sirvam ao interesse de enfermeiros, enfermeiras, doutoras, doutores, para servir a população, né, numa situação de crise que a gente vê que não tende a se extinguir, infelizmente, né, nos próximos dias, nos próximos anos, nem com a vacina. Tem que abrir as universidades, tem que garantir que o filho do operário, que o filho do camponês, o filho do sem terra, possa se matricular, né, e, como acontece em estados, por exemplo, como Cuba e outros, se a pessoa tem direito a fazer a universidade pública e depois servir ao país trabalhando na saúde pública. Quer dizer, é preciso lutar para... E a esquerda, ao invés de ficar com a política coxinha, de endossar a política da direita, de apoiar o Baleia Azul, o Boto Cor-de-Rosa, né, o Riquinho de São Paulo, e ao invés de fazer como fez essa semana, né, o Tarso Genro, defender que o Dória lidere a oposição, deveria se colocar no sentido de uma mobilização para garantir o atendimento dessas reivindicações fundamentais do povo, da juventude, né? A cancelar o Enem, não tem condição de fazer o Enem, e garantir o acesso à universidade com volta das aulas, né, na universidade e nas escolas, somente com a vacina, né, somente com o fim da pandemia.
E estabelecimento, o Fabiano Proletário está falando aqui o seguinte, tem que fazer um plano de inclusão digital para que as pessoas tenham acesso fácil à internet, boa, fomentar a aquisição de computadores, notebooks, tablets, celulares, exatamente. Inclusive, estabelecer isso incentivando a indústria nacional. Que seria um momento que um governo, né, poderia aproveitar a crise para tomar um conjunto de medidas para impulsionar, né, o combate à doença, a geração de empregos. Por exemplo, né, nós temos que quebrar a patente das vacinas e produzir a vacina aqui no país. Se as indústrias de equipamentos aí, de ampolas, seringas, etc. e tal, estão querendo cobrar um preço mais caro, precisa, né, intervir nessas empresas. Né? Primeiro anunciar assim, nós só vamos pagar o preço de fevereiro de 2019 ou de 2020. Nem um centavo a mais. Se vocês não quiserem produzir, né, crime de lesa pátria, tentando tirar proveito da desgraça da situação, tem que estatizar as empresas e produzir seringas, produzir equipamentos necessários para a vacinação de toda a população. Mas, obviamente, para isso, né, é preciso ter uma mobilização popular, é preciso não ficar do lado dos inimigos, dos assassinos do povo, né, não endossar a tese de que o problema é só o malvadinho do Bolsonaro, que não tem voto nem para defender o próprio cargo, né, que só está lá porque o Rodrigo Maia não coloca em andamento quase 60 processos de impeachment, né, que tem lá debaixo da pança dele, e agora vai botar no lugar dele, vai sair o Nhonho, né, e vai entrar o Baleia, né, para ficar em cima dos processos de impeachment e continuar votando com o Bolsonaro. Né? Quer dizer, tem que romper com essa política em que a esquerda vai apoiar, né, vergonhosamente, um candidato que votou em 90% das propostas do Bolsonaro no Congresso Nacional. Essa é a esquerda que nós temos. E aí tem uma ala de oposição dentro dessa esquerda, que é o Tasso Genro, que quer botar o Dória, né, o genocida do Dória, né, para comandar, para liderar a oposição, já fazendo campanha Dória 2022. É isso que o senhor Tasso Genro está fazendo, né? Essa política endossada aí, ultradireitista da esquerda nesse momento. E nós temos que desmascarar isso daí, porque o problema, sem abrir uma perspectiva de luta em 2021 contra essa situação, né, nós não temos como superá-la. Bom, por falar em ausência de perspectiva de luta, né, vocês viram hoje que nós estamos com poucas imagens, então vão ter que me aturar aqui mais tempo na sua tela, porque nós fizemos aí, a produção do programa foi meio corrida em função da reunião nossa do Comitê Central. Mas nós temos outro tema muito importante, que é o seguinte: a CUT e as demais centrais sindicais, né, fizeram aí uma reunião, né, se reuniram na terça-feira e discutiram um plano de campanha de luta para esse ano de 2021. Olha que coisa importante. Né? Já na primeira semana, no dia 5, né, primeira semana do ano. Bom, e aí no final da reunião saiu um documento, né, divulgando aí as resoluções, onde teria sido acordado 5 pontos principais como bandeiras de luta. Então, vou ler aqui para vocês, né, a síntese quais eram os 5 pontos desse documento. 1. Vacina já para todos e todas. Isso aí até o Bolsonaro e o Dória concordam. Né? Ou pelo menos finge que concordam, né? Porque nem tem vacina, não tem ampola, não tem nada, mas eles falam que... Bom, manutenção do auxílio emergencial. Correto. Queria chamar a atenção que esses sindicalistas que estão falando isso, quando o Bolsonaro, o Maia, todo mundo estava a favor do auxílio emergencial ano passado, né? Todo mundo ficou fazendo demagogia de quem era o pai do auxílio emergencial, os sindicalistas saíram às ruas sem criticar que era uma miséria, que o Brasil, um país de economia muito mais forte do que a maioria dos países do planeta, estava pagando um dos piores auxílios emergenciais do mundo. Os sindicalistas foram acríticos e foram fazer a inscrição dos trabalhadores para receber o auxílio emergencial, que naquele momento era uma maneira de muita gente fazer campanha eleitoral. Né? Não vamos ser claros. Bom,
A campanha fala de mais empregos, sem definir uma proposta concreta, como é o caso da redução da jornada de trabalho. Tem que ter uma proposta sindicalista. Não vale falar mais emprego. Quem é contra mais emprego? Até o Bolsonaro é a favor de mais emprego. Né? Mas não esses empregos que nós estamos tendo aí, que a população está sendo obrigada a trabalhar em troca de um prato de comida. Bom, aí fala também de campanha de solidariedade, o que é um negócio... Vamos ser sinceros, isso aqui é um negócio cínico, porque o problema não é a solidariedade. O problema é tirar o dinheiro de quem tem. Tem que tirar o dinheiro do governo, tem que tirar o dinheiro dos bancos. Não é apelar para a solidariedade do povo. Por exemplo, uma coisa que me dá uma bronca enorme, você vai no supermercado, né, você vai fazer compra, você vai lá no Extra, aí tem uma caixinha, colabore aqui com as pessoas necessitadas. Eu já tenho vontade de pegar, encher o carrinho e, sem passar pelo caixa, jogar tudo lá dentro, porque se tem alguém que pode ser solidário, que pode contribuir, é o Extra, é o Carrefour, o Pão de Açúcar. Não precisa de ficar fazendo demagogia. E depois inclusive, o seguinte, eles vão lá, recolhem os alimentos da população que tem que pagar, né, que tem que dar o lucro para o supermercado, para depois eles fazerem demagogia de que eles estão distribuindo alimento para a população. Não é um problema de solidariedade. Tem que tirar o dinheiro de quem tem. Os sindicatos, as centrais sindicais, tem que levantar um plano, né, de, por exemplo, sobretaxar as grandes fortunas, de cobrar as dívidas, né, dos impostos dos bancos, das grandes empresas, para atender a população. Né? Tem que tirar da onde tem que rebaixar o salário dos altos escalões, as mordomias do legislativo, do judiciário, do executivo. Tem que parar de pagar a dívida fraudulenta com os bancos e especuladores. Né? E aí tem dinheiro. Não precisa... A solidariedade é essa, é ir para a rua, é mobilizar para tirar o dinheiro de quem tem. Não fazer demagogia com a população. Bom, e o documento fala ainda do fortalecimento da organização sindical e negociação coletiva. Esses são os 5 eixos. Quer dizer, vamos ser sinceros, os eixos são generalidades, a maioria deles até o Bolsonaro, o Dória, o Maia, o Beelzebub, o Satanás, todo mundo concorda. Né? E quando é uma coisa muito genérica, é uma dessas coisas que não levam absolutamente a lugar nenhum. Né? Bom, e chama a atenção que nos 5 eixos de luta para as centrais sindicais nesse ano, com base nesse acordo aqui da CUT com as centrais sindicais pelegas, não tem fora Bolsonaro nada, né? Não precisa tirar o Bolsonaro e os golpistas, pode deixar o Bolsonaro. Quer dizer, dá para melhorar a vida do trabalhador brasileiro deixando o Bolsonaro aí. Né? Podemos falar como propõe podemos apoiar o Baleia, né? Quem sabe? Porque até o programa do Baleia é mais compatível, né? Porque o PT divulgou uma nota dizendo que o Baleia se comprometeu com a reforma agrária, o Baleia se comprometeu também com vacina para todos, auxílio emergencial. É nada. Né? É acreditar nisso daí sem ter uma proposta de luta, de mobilização, sem dizer que tem que tirar o Bolsonaro, que tem que tirar os demais golpistas, que tem que derrubar o Dória, que tem que derrubar esses farsantes. É uma política água com açúcar. Né? É uma manifestação demagógica, né? Que, obviamente, não leva a absolutamente lugar nenhum. Bom, fica aí, quer dizer, por isso nós vamos realizar uma reunião sindical na próxima segunda-feira para colocar na rua uma campanha com propostas bem definidas. Né? Tem que ter redução da jornada de trabalho, tem que ter, mas tem que ter uma proposta, 35 horas semanais, proibição das demissões, né? Tem que ter auxílio emergencial, tem que ser de um salário mínimo para todo mundo que precisa, tem que ser já, e tem que colocar o povo na rua para arrancar isso daí. Senão tem que organizar, porque a população vai precisar, não pode ficar com fome, e os supermercados abarrotados e com preços caros. A população tem que se mobilizar e resolver os seus problemas pelos meios que forem necessários. Né? Porque ninguém vai ficar vendo o filho morrer de fome, né? Vendo a família passar necessidade e aguardando aí, né? Quem sabe aí, pela boa vontade do Bolsonaro, do Dória, do Baleia, que estão com a pança cheia, né? Que estão se esbaldando aí diante da situação, defendendo os interesses aí dos grandes capitalistas. Bom, no meio dessa situação, um destaque
na imprensa de hoje, o Bolsonaro criticou Maia pela articulação com o PT em torno da presidência da Câmara Federal. Agora tem imagem aí para gente. O presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, ele se referindo aí à conduta do presidente da Câmara, ele declarou o seguinte: o Rodrigo Maia, quando votou pela cassação da Dilma, deu um voto criticando o PT, que perseguiu o pai dele, disse na época o Maia, que era prefeito, e deu um voto firme ao pai dele, prefeito, o César Maia, no Rio de Janeiro. E deu um voto firme, objetivo, apontando, nas palavras do Bolsonaro, apontando aí que o PT era a maior desgraça do mundo. Tá aí o Maia, lembrou o Bolsonaro. Hoje ele está junto ao PT nas eleições da presidência da Câmara. Então, pelo poder, água e óleo se misturam. Se bem que eu não acho que água e óleo, não. São duas coisas muito parecidas. Depois ele falou que o Maia e o PT são farinha do mesmo saco. Está aí o ato de lançamento da candidatura do Baleia, né, onde, infelizmente, nós tivemos aí, ao lado do Maia, que está discursando no centro, junto com um bando de canalhas dos partidos da direita, a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, né, uma situação que gerou gerou e vem gerando revolta no interior do próprio Partido dos Trabalhadores, mesmo na bancada do PT, na bancada de deputados do PT, né, com uma maioria direitista, porque ele se eleger deputado, mesmo no PT, é para gente que tem bala na agulha e muitas das vezes apoio de setores da burguesia, né? Essa proposta foi aprovada apenas por 4 votos de diferença, né? Foi feita uma votação no interior da bancada do PT, né? E a esquerda tornou público que a diferença foi de apenas 4 votos a favor de apoiar o golpista do Baleia do MDB, né? Essa situação, né? E hoje o Bolsonaro saiu aí denunciando, logicamente está fazendo isso em função dos seus próprios interesses, mas nós somos obrigados a reconhecer, é verdade, né? Maia, Baleia, o PSDB, todos eles que estão na frente, no bloco do sujo dos 11, né, votaram no impeachment da presidenta Dilma, apoiaram a operação criminosa e apoiam a operação criminosa Lava Jato, que colocou o Lula na cadeia por 580 dias e que mantém caçados os seus direitos políticos, né? São eles aí que mexem os pauzinhos e controlam, né, com outros setores da máfias direitistas do judiciário, o STF, né, impedindo aí que mesmo diante de todas as denúncias, provas em abundância, né, sejam restituídos aí os direitos políticos do ex-presidente. Bom, e são eles e não o Bolsonaro, que aprovaram, são esses 11 partidos, né, incluindo o partido que elegeu o Bolsonaro, o PSL, está na frente aí, apoiada por essa pequena maioria de deputados do PT, né, que aprovaram todas as medidas contra os trabalhadores nos últimos anos. Congelamento dos gastos públicos, Maia e companhia votaram a favor. Maia, Baleia e companhia limitada. Reforma trabalhista para tirar os direitos dos trabalhadores, Maia, Baleia e toda a quadrilha votou a favor. Reforma da Previdência para acabar com a aposentadoria dos trabalhadores, Maia, Baleia e toda a quadrilha votou a favor. Então, tá certo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, inclusive, na maioria desses casos, aí pega aí o caso do congelamento dos gastos públicos, 2019, governo Itamar Franco, governo Michel Temer, né? Governo do vice. O Bolsonaro só tinha um voto na Câmara dos Deputados, não tinha nem partido, era um candidato avulso e estava procurando, né, era pré-candidato procurando um partido para chamar de seu, né, vendo com quem ele negociava, né. Bolsonaro podia votar contra, que não mudava nada a votação. Quem votou a favor? Quem garantiu o congelamento dos gastos públicos? Quem garantiu a reforma da Previdência? Maia, Baleia, PSDB, DEM, né,
e os outros partidos que agora aí querem se fingir de oposição, né, em torno da negociação que eles estão fazendo aí para conseguir cargos na mesa da Câmara dos Deputados. Bom, essa semana também nós tivemos aí o fato de que, não satisfeito em simplesmente apoiar o Baleia, né, no Senado o PT está decidido aí a apoiar o DEM, né, para a presidência do Senado Federal. Está aí, né, quer dizer, daí para adotar a política do Tarso Genro e apoiar o João Dória, é um pulo, né? Porque quem apoia o Baleia, quem apoia o DEM no Senado, por que não apoiar o Dória, o genocida, né, de São Paulo, genocida científico? Tá aí. Esse infelizmente, uma situação que abre muita crise, né? É preciso denunciar, é preciso mobilizar a esquerda e se levantar contra essa política que, obviamente, influencia o movimento sindical, o movimento estudantil, e que é um fator para que não haja um enfrentamento, né, no momento que a gente tem mais de 8 milhões de pessoas infectadas, totalizando aí de infectados pela Covid em números oficiais, e mais de 200, na realidade 300 mil mortos. Bom, país quebrado, né? Outro tema central dessa semana foi que a burguesia saiu aí criticando a imprensa golpista, o Maia, né, e até setores da chamada esquerda saíram criticando o Bolsonaro porque ele declarou que o país está quebrado, né? Nós escrevemos um artigo, eu convido vocês a lerem amanhã no Diário Causa Operária, no Luna, né, justamente destacando que a esquerda, a direita, a burguesia, a imprensa golpista são amplamente favoráveis à adoção da política do recupero, né? Aqui muita gente deve lembrar que em 1994, aí sim no governo Itamar Franco, quando se preparava a fraude do Plano Real, né, para golpear a esquerda e o PT nas eleições, o então ministro da Fazenda, o Rubens Recupero, se preparando para uma entrevista na televisão, sem saber que o sinal já estava no ar, né? Estava vazando pelas parabólicas para o país inteiro. Ele declarou o seguinte, que é assim mesmo, o que é ruim, o que é ruim a gente esconde, disse ele, o que é bom a gente mostra, né? Declarou na época o ministro da Fazenda, né, o Rubens Recupero. Bom, e o que o Bolsonaro fez essa semana foi aí num lampejo de verdade, confessar que o país está quebrado. Aí o pessoal saiu criticando o Bolsonaro. Não, Bolsonaro, nesse lapso aí, nesse breve intervalo, ele estava totalmente correto. O país está quebrado. Bom, e aí aparece um dado hoje na imprensa importante para confirmar, né, a quebra da economia nacional, né? Infelizmente não é só a economia, é o povo que está quebrado. A produção de veículos caiu 31,6% em 2020, né, sendo a menor em 16 anos. Né? Obviamente dirão, é resultado, obviamente, da pandemia, por certo, e de que não há uma política, né, não há uma indústria nacional, teve fábricas fechando, milhares de operários sendo demitidos, né, e um retrocesso. Só para a gente ter uma ideia, a exportação de veículo recuou 24%, quer dizer, de cada 4 automóveis exportados em 2019, foi um a menos, caiu para 3. Né? Um em cada 4 veículos, comparando um ano com o outro, deixou de ser exportado. Né? É um retrocesso gigantesco, né, que com certeza tem a ver, aí, diante da política das empresas de tirarem proveito da situação, né, e da ausência de iniciativa do governo e também das direções sindicais, né? Isso representou aí dezenas de milhares de demissões, né, e uma maior exploração, rebaixamento dos salários dos operários que continuam empregados. Nós já destacamos aqui ontem um dado muito importante da situação, que é o fato de que o país, 2/3 das famílias, 66%,
estão endividados com os bancos. Quer dizer, são sintomas muito claros, né? A gente poderia acrescentar outros aí, milhares de mortos, né? Mais da metade da população desempregada, quase mais de 100 milhões de pessoas nesse momento em situação de insuficiência alimentar, ou seja, de fome. Se isso não é um país quebrado, o que seria? Né? Então não adianta disfarçar, né? Não adianta usar de meias palavras. O país está quebrado, né? E quem quebrou o país, né, não foi o Bolsonaro sozinho. O Bolsonaro está só... Ele falou, também o Bolsonaro declarou que ele não podia fazer nada. Né? Nós dissemos que isso aí é um ato de modéstia dele. Ele está fazendo. Né? Ele está fazendo tudo o que pode para tornar a situação ainda mais desgraçada para o povo brasileiro. Mas nós temos que levar em consideração que quem fez, né, quem fez maiores esforços, quem são os maiores responsáveis por essa situação, o Bolsonaro está longe de ser, né, um dos principais patrocinadores dessa política de quebradeira, mas os principais responsáveis são os pais do Bolsonaro, os responsáveis pelo golpe de Estado, né, os responsáveis por essa situação de retrocesso. Bom, a semana também deixou claro que, evidentemente, essa situação não é uma exclusividade do Brasil. Né? Eu destaquei aqui, analisando a situação, os acontecimentos dos Estados Unidos, que as declarações de um economista citado pela The Economist, né, de que o G7 está todo quebrado, que os principais países capitalistas do mundo, né, os 7 mais industrializados, eles estão numa situação de alto nível de endividamento, né, queda acentuada da produção nesse último ano, desemprego em massa, né, um conjunto de sintomas que mostra a gravidade da crise do capitalismo. Bom, nós tivemos aí a invasão do Capitólio, expressando, né, a expressão da crise política provocada por essa crise econômica e pela devastação que a pandemia, né, que é um sintoma justamente do retrocesso, da própria crise capitalista, o capitalismo que não consegue controlar nada mais. Né? Não se trata, não é que nós estamos diante da doença mais grave da história da humanidade. Isso aí é lenda. O fato é de que as condições atuais de degradação das condições de vida da população, né, a destruição da saúde pública, que em alguns lugares do mundo nem existe já há muito tempo. Não é por acaso que os Estados Unidos têm o maior número de mortos do planeta. Né? Não tem nem nada parecido com o sistema de saúde pública. Se você não tem dinheiro, você morre lá e sem atendimento não consegue absolutamente nada. Né? E é por isso que nos Estados Unidos, mesmo com a população negra, por exemplo, né, sendo a minoria em todas as regiões do país, em várias regiões ela tem uma maioria entre os infectados, junto com os latinos, né, junto com a população de origem estrangeira, né, porque são os mais pobres que sofrem por essa situação. Bom, e aí um dado de hoje, né, que reforça essa intensidade da crise, que os Estados Unidos bateu vários recordes seguidos essa semana. E ontem registrou nas últimas 24 horas, 4.085 mortos. Né? Depois da crise aí, da situação logicamente que a imprensa continuou dando destaque aí à repercussão da invasão do Capitólio. Né? Aqui é toda uma campanha, inclusive, de campanha publicitária, né, a favor do impeachment, faltando aí 12 dias para a posse do Biden, né, como a burguesia não tem proposta nenhuma para solucionar a situação. Né, o próprio Biden não tem nada a oferecer. A solução nesse momento agora é criticar o Trump, que merece todas as críticas do mundo, né, mas que se torna aí o bode expiatório, obviamente, né, da situação, no momento em que o país teve, em apenas 24 horas, repito, 4.085 mortos. Né, e só no único dia, 274.703 casos. É isso mesmo. Num único dia, os Estados Unidos teve 274.703 casos, segundo a Universidade Johns Hopkins. Né?
o número de infectados só perde o recorde de 301 mil que aconteceu no sábado passado, né? Mas o número de mortos, de 4.085, é o recorde de toda a pandemia, né? É uma situação escabrosa, né? É uma situação de uma devastação. Provavelmente os Estados Unidos nunca experimentaram nem em guerras, e foram muitas que o país se envolveu, né, um número tão grande de mortos em um único dia, né? Em apenas uma semana, os Estados Unidos registraram quase 20 mil mortos e 1,5 milhão de casos. Está aí o tamanho da crise, né? Quer dizer, a crise não é a ocupação do Capitólio por ativistas da direita ligados ao Trump. Isso é uma expressão da crise. A crise é isso aí, mais de 4 mil mortos em um dia. A crise são 40 milhões de famintos nos Estados Unidos. É a crise do capitalismo, né? É a impotência do capitalismo que não consegue nem preservar a vida dos seus escravos. Bom, e para mostrar que essa situação também não é um problema particular do capitalismo norte-americano, Portugal, Reino Unido e Alemanha também bateram o recorde de mortos em 24 horas, né? Numa situação que segue sendo assustadora em vários países. No Reino Unido foram 1.325 mortes registradas em 24 horas, né? Seguindo uma alta de queda, e já são mais de 78 mil mortos naquele país, né? Na Alemanha, a Alemanha registrou 1.188 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Um número parecido, muito próximo a esses que o Brasil vem registrando nos últimos dias, né? Só que a população da Alemanha, se eu não me engano, deve ser aí 1/4 da população brasileira, né? E o país também registrou 31.849 casos. Quer dizer, toda aquela conversa, né, de que a Alemanha é um país altamente industrializado, rico, está mostrando aí que o capitalismo, se vocês me desculpem a expressão, é essa mesma lerda, né, essa lesma lerda, ou essa mesma em todo o mundo, né? Não se compara. A Alemanha não consegue fazer o que a Venezuela está fazendo, embargada, cercada por todos os lados, sabotada, né, com gente aí da burguesia sabotando o próprio país, né, tentativa de invasão do país, de sabotagem, roubaram o dinheiro, né, o ouro depositado em bancos internacionais da Venezuela, e mesmo assim, sem um centavo, a Venezuela está conseguindo fazer mais para a Covid do que os países mais ricos do mundo, como os Estados Unidos e a Alemanha. Bom, a situação se mostrou igualmente grave, foi recorde de mortos também em Portugal, né, que teve 108 mortes em apenas um dia, né? Esse recorde supera o recorde anterior, que era de 98 mortos, que aconteceu lá no começo de dezembro. É bom lembrar que, obviamente, Portugal é um país muito pequeno. Bom, essa semana também nós tivemos a decretação de emergência no Japão, né, na quinta-feira, como nós noticiamos aqui ontem. Está mostrando que a situação está fora de controle em todos os lugares, né? É uma situação que não encontra paralelo, mostra aí a falência total do capitalismo, né? E que é preciso, quer dizer, essa situação ela tende a dar lugar e precisa dar lugar a uma reação popular, né? Porque a única linguagem que os governos capitalistas entendem, né, os governos da direita e da burguesia em geral, é a linguagem da força, da mobilização dos trabalhadores. Sem que isso aconteça, né, nós vamos ter aí nos próximos meses toda uma campanha, né, como essa semana aqui cresceu muito a campanha supostamente de que a população está sendo vacinada pelo mundo afora, né? Hoje se noticiou aí que se teria chegado aí a 17 milhões de pessoas vacinadas, o que representa algo em torno de 0,2% da população mundial, ou seja, quase nada, né?
Quer dizer, a vergonha era assim, de um país que mais vacinou pessoas. Israel, né? Teria vacinado aí um pouco mais de 10% da sua população. Mas na maioria do mundo, né, a vacinação ela é residual. Né? A vacina aparece aí como uma promessa, sem nenhuma prova contundente da sua eficácia. É porque não quer dizer que a vacina não evite, mas não quer dizer, não há prova ainda da sua duração. Né? Por exemplo, as pessoas que tomaram a vacina, mesmo que foram testadas, não dá para saber ainda se a vacina dura 3 meses, 6 meses, 1 ano. Né? O que colocaria, inclusive, se essas vacinas não forem eficientes, porque elas estão sendo desenvolvidas em um tempo recorde. Né? E estimativas falavam que um tipo de vacina como esse, na maioria dos casos, vacinas que funcionam, pega aí o caso da vacina contra a poliomielite, né, e outras, né, foram vacinas que demoraram 10, 15, 20 anos para serem desenvolvidas. Não quer dizer isso que não possam ser desenvolvidas mais rápido? Claro que não. Né? Mas qual é o nível de confiança, né, de governos que não tiveram aí a menor preocupação de gastar, nem fazendo testes, né, fazendo absolutamente nada para evitar, né, esse nível de letalidade que nós estamos tendo aí, de que essas vacinas, né, que são alvo aí de uma intensa campanha de publicidade. Né, queria reiterar aqui o fato que é visível, é notório, né, que a vacina que tem mais publicidade é a vacina da Pfizer com a BioNTech, que por acaso, não por acaso, né, é a vacina mais cara do mundo. A aplicação dessa vacina custaria aí pelo menos R$ 400, porque são 2 doses, né, por pessoa em moeda brasileira, né, coisa de $80, cerca de $80 o custo dessa vacina, e aí ela tem uma enorme campanha na imprensa capitalista. Né? Assim como a gente vê, por exemplo, que os bancos mais ricos têm mais campanha na televisão, que as indústrias de automóveis, as maiores, as mais ricas, têm mais campanha publicitária na televisão, na vacina não vamos se iludir. O que acontece é isso. Né? Nós temos aí as vacinas mais poderosas, milionárias, né, dos grupos, das maiores indústrias farmacêuticas de países como a Alemanha, os Estados Unidos, justamente esses que estão deixando morrer adoidado, né, tendo aí a maior campanha publicitária, inclusive com uma pressão direta sobre os governos para que eles adquiram essas vacinas. Quer dizer, é uma política onde por todos os lados o que a gente vê são interesses políticos, né, de promoção diante da vacina, como a gente vê aqui na guerrinha, na encenação de guerra. Né? Agora, vocês viram que hoje houve aí o pedido de registro de emergência, tanto da vacina da Fiocruz como do Butantan. Um acordo que eles chegaram. Tanto o Pazuello como o Dória estão anunciando que vão começar dia 25 a vacinação. Outro acordo. É uma encenação. Né? É vacina para tirar foto. Né? É vacina para fazer como fizeram na Inglaterra. Colocaram lá já mais de um mês, né, aquela senhora de mais de 90 anos sendo vacinada, e agora a Inglaterra tem recorde de mortos e de casos, porque medida efetiva para controlar a doença, nenhuma! Só publicidade, só propaganda, só campanha eleitoral, só campanha de marketing, né, para fazerem a indústria farmacêutica lucrar. Então, obviamente que diante dessa situação nós temos todos os motivos para desconfiar, né, profundamente aí dessas vacinas que estão sendo produzidas, né, a toque de caixa para satisfazer o apetite voraz, né, dos monopólios da indústria farmacêutica. Né? Quer dizer, não há nenhuma unidade entre os países, inclusive, para trocar aí experiências e procurar, né, sobre a base de uma cooperação que é impossível no capitalismo, desenvolver um produto que tenha a ver com a necessidade, né, o atendimento da necessidade da população. O objetivo é lucro, 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 lucro e lucro. E a população que se exploda. Né? Obviamente que a única política diante dessa situação é a necessidade de quebrar a patente, né,
de juntar aqueles setores que têm o interesse, de fato, em salvar a vida da população e procurar produzir aí uma vacina eficiente, garantir a vacinação em larga escala, na quantidade que for necessária, na quantidade de vezes que forem necessárias, né, porque é disso que nós vamos ter pela frente, por isso que nós estamos diante, a guerra não se extingue, né, com o anúncio da vacina, né, porque eles tentam apresentar na televisão como um simples fato de falar, vai ter vacina, né? Olha só o que está acontecendo na Inglaterra, olha o que está acontecendo na Alemanha, né, onde já tem vacinação, olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o país que mais vacinou pessoas no mundo, né? Não é o país que percentualmente mais vacinou, mas os Estados Unidos está anunciando que já teria vacinado 5 milhões de pessoas. Mas aí tem no único dia mais de 4 mil mortos. Quer dizer, a vacina não é um botão que você aperta e paralisa, né, a situação de matança da população, genocídio, que vem sendo promovido pela falta de medidas. Nesse sentido, a vacina está sendo usada para jogar areia nos olhos da população. Bom, nós vamos encerrando por aqui o nosso programa, deu a nossa hora. Queria agradecer aqui a participação, rapidamente, os comentários aqui do companheiro Ernesto Abdala. O PT, a CUT e a esquerda, pequena burguesa, dão sustentação ao capitalismo na UTI. O capitalismo está aí na UTI, né, aqui no Brasil e no mundo todo. O Fabiano Proletário, os professores de física da Alemanha, no início do século passado, já disseram: nossos conhecimentos pertencem à humanidade. O know-how da vacina também deveria, exatamente. E quebrar aí o monopólio, quebrar as patentes, e colocar isso aí a serviço da população. Bom, agradecer aí na Mari Stutz, ao Jazão Guaranese, a todos vocês aí pela presença conosco. Convidar todos para assistirem amanhã, às 11h30, a análise política da semana, né? E a gente volta no domingo com um resumo da semana. Não é nada de assistir Fantástico, nada de assistir outros canais que expressam aí, nesse momento de enorme crise, né, o pensamento das classes dominantes e dos inimigos do povo. Domingo, 8h30, eu encontro você aqui, né, para o resumo da semana, junto com o companheiro Rafael Dantas e João Pimenta. Um abraço, uma boa noite. Obrigado aí à produção, ao comando do companheiro Volney Martini, e até amanhã.